Olá, meu amigo, minha amiga, você que me segue aqui no meu canal, gratidão profunda por você me seguir. Estamos aqui de volta para mais um torpedo do nosso projeto Torpedo 365 e desde já eu quero mais uma vez agradecer a você pela sua inscrição no meu canal, por deixar o seu like, o seu comentário. Se você não fez isso, faça isso agora, não custa nada. Então espera para terminar o vídeo e você então deixa o seu like aí, tá bom? Muito bom voltar aqui no meu canal para falar um pouquinho mais, refletir um pouquinho mais na Palavra de Deus. E hoje eu quero refletir com você no primeiro capítulo do livro de Romanos, tá bom? Romanos capítulo 1. Então antes eu quero chamar a nossa vinheta e já já eu volto com o nosso vídeo de hoje. Não saia daí! Romanos capítulo 1, a partir do primeiro versículo, Paulo, primeiro quero deixar claro que o livro de Romanos foi escrito por Paulo, tá? Depois de toda aquela saga, né, do livro de Atos, como tudo aconteceu, como tudo envolveu o nome dele, ele fugiu, ele naufragou, ele levou açoites, ele sofreu, enfim, muitas perseguições por conta do nome de Jesus. Agora ele estava escrevendo em Roma. Vocês lembram que eu disse que do capítulo 20, 18, 20 de Atos até o final do livro, a gente viu muito a questão da perseguição mesmo, né? Ele fugindo de um lugar para o outro, dele sendo preso, sendo açoitado e finalmente sendo deportado, entre aspas, para Roma, onde ele permaneceu então até a sua morte. Acontece que aí ele começa a escrever o livro de Romanos. O livro de Romanos é um livro de autoria de Paulo. Ele escreve aos Romanos, assim como ele depois, antes também ele escreveu aos Coríntios, escreveu aos Gálatas, aos Efésios, né? E o objetivo dele era dar algumas diretrizes para os cristãos que viviam em Roma. Então é bom a gente lembrar o entorno que Paulo vivia, né? Ele vivia numa casa alugada, vivia por conta própria, alugou uma casa, mas ele estava ali sob custódia, né? Tinha um guarda ali sempre acompanhando ele e com certeza Paulo ele sabia muito bem as características da sociedade romana, das pessoas que viviam em Roma, até porque ele era um cidadão romano, né? Então ele vivia ali em Roma e ele sabia o contexto de tudo aquilo que ele presenciava, evidentemente, tá? E aí ele começa falando na Epístola aos Romanos, a palavra epístola significa carta, ele começa falando o quanto ele era grato aos judeus e aos gregos por recebê-lo, por estar sempre apoiando ele onde quer que ele andou, por onde ele andou, onde ele passou, plantando igrejas, espalhando a mensagem de Jesus e ele demonstrou essa gratidão ali nos primeiros versículos de Romanos, tá? A partir do versículo 8, 10, ele começa então a traçar um novo panorama do livro. Ele começa a falar dos problemas daqueles que são incrédulos, daqueles que não acreditam no Senhor. E aí é bem desanimador, né? Quando a gente lê o texto, é bem desanimador até, a gente fica meio desolado, né? Porque se na época de Paulo, há 2000 anos atrás, a sociedade já era tão depravada como Paulo descreve, você imagina hoje, né? Porque as coisas que a gente vê hoje não são praticamente nada perto da realidade, tá? Então o que acontece? Paulo, ele traçou ali um perfil, ele falou de uma realidade que ele via, que ele observava, né? Em relação a costumes, em relação à sexualidade, em relação à perversão de todas as maneiras. Ele sabia do que acontecia em Roma. E de lá para cá, quanto a humanidade evoluiu,
em todos os sentidos e quanto a humanidade também se perverteu em todos os aspectos. Tá? Então hoje, se a gente comparar a nossa sociedade hoje, a nossa realidade hoje, com a realidade de Paulo, é infinitamente pior hoje do que foi na época de Paulo. Então, gente, eu fico assim imaginando qual é o limite para o coração humano? Qual é o limite para a perversidade? Qual é o limite para a maldade no coração do homem, para a ganância? Qual é o limite para a imoralidade que preenche o coração humano? Eu não tenho essa resposta. Mas quando eu leio o primeiro capítulo, especialmente do livro de Romanos, e eu vejo o que está acontecendo hoje no mundo, eu tenho certeza de uma coisa: esse mundo não vai muito longe, esse mundo está no final. Tá? Porque a gente está chegando num ponto que, quando a gente pensa, nossa, não tem mais nada que o homem faça, que o homem possa fazer, que demonstre o quão mal está o coração humano. Mas quando a gente pensa que não tem mais nada, a gente vê uma perversidade, uma maldade, uma crueldade ainda maior do que aquela que a gente viu. Então a coisa está cada dia mais piorando, né? E o primeiro capítulo de Romanos mostra para mim, Antônio, a realidade da volta de Jesus. O quanto esse mundo está por um fio para terminar. Lá em Mateus 24, eu já passei isso aqui no torpedo, Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porque os homens comeriam, beberiam, casariam e se davam em casamento. Esse se dar em casamento não é simplesmente se entregar a alguém através do matrimônio, significa viver dissolutamente. E hoje a gente vê uma realidade muito descrita aí no livro de Romanos, no primeiro capítulo, que tem a ver com a sexualidade distorcida, tem a ver com relacionamentos libertinos, tem a ver com cada um fazer o que quer sem ter um compromisso com o outro de lealdade, de fidelidade. E, por incrível que pareça, né, a banalização dos relacionamentos estão assim de um nível extremamente assustador. A banalização dos relacionamentos. A pessoa casa hoje já pensando, se não der certo, amanhã eu separo. Né? Quando o casamento é uma instituição divina, quando o casamento é algo instituído por Deus para unir duas pessoas até a morte. É evidente, né, que existem muitas coisas que permeiam uma relação, mas eu me refiro à banalização. Você perceber que a pessoa já está casando com aquela ideia banalizada de amor, de fidelidade, de lealdade. E isso tudo a gente lê nas entrelinhas do Evangelho, ou seja, da Epístola aos Romanos. Então, eu convido você para dar uma lida no capítulo 1 de Romanos. Você vai ficar meio assustado, porque toda vez que eu leio, eu fico pensativo, eu fico refletindo, onde mais nós teremos que chegar? Até que ponto Deus vai tolerar o comportamento, a banalização do amor, a banalização do sexo, a banalização dos relacionamentos, a banalização da fidelidade, da honestidade? Até onde Deus vai ainda tolerar tudo isso? E eu vejo, sabe, gente, que, não sei, e se tratando de coração humano, sinceramente, eu não tenho muita esperança que isso vai mudar, que isso vai melhorar. Eu pego um exemplo para vocês, a classe política, né? Mas não só a classe política é a que mais destaca, né? Mas a falta de ética, a falta de senso, de bom senso, a falta de honestidade, ela está em todas as classes. Mas eu pego a classe política para dar um exemplo, né? Muitas vezes as pessoas vêm discutir política comigo. Eu não discuto política. Alguns perguntam, você é do partido de direita ou do partido de esquerda? Eu falo, existe vida além dos dois. Tá? Mas o que eu sempre falo, e é isso que eu penso,
é que o problema não está no partido A ou partido B que assuma o poder. O problema está no coração do ser humano. Aí que está o problema, no coração do ser humano. Enquanto o coração do ser humano não mudar, não importa se é partido A, B, C ou D que vai entrar, que vai assumir o poder, não importa. A maldade está no coração do homem. A gente vê muita coisa a respeito de corrupção. E, sabe, parece que todo mundo que assume o poder, de uma forma ou de outra, ou mais ou menos, acaba se corrompendo, acaba se vendendo, né? Isso é extremamente, por um lado, desanimador, se a gente olhar a situação com um olhar humano, mas por um outro lado é extremamente animador, porque isso mostra que a promessa, que os sinais que Jesus falou que iria acontecer antes dele voltar, já estão acontecendo. Então, eu estou trazendo essa reflexão hoje para você e pedindo que você leia o capítulo 1 do livro de Romanos. Você vai se surpreender, você vai talvez ficar um pouco assustado, mas talvez no teu coração vai firmar a esperança, né? Eu estou aqui agora gravando esse vídeo, atrás de mim tem um mar, tá? Tem umas palmeiras ali e o mar está logo aqui, a 50 metros daqui. Mas na minha frente tem um morro. E quando eu olhei esse morro agora, eu lembrei de um texto de Salmo que diz assim: levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Senhor que fez o céu, a terra e o mar. Então, nesse panorama, né, nesse lamaçal moral que a gente vive, ético, a gente olha para o monte, para o céu, e a gente lembra que o nosso socorro vem de Deus. Então, que nada seja suficiente para acabar com a esperança que você deve ter acalentado no seu coração, tá bom? Esse é o meu desejo para você. Esse é o meu torpedo hoje para você. Que Deus te abençoe. E amanhã eu volto mais uma vez aqui com o nosso torpedo. Fique com Deus. Um grande abraço e até amanhã então. Tchau, tchau.